A reverberação, assim como os outros fenômenos acústicos, eles alteram o som que a gente ouve. Ela acontece em qualquer lugar, inclusive aí onde você está. Meu nome é Paulo Moreira e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre reverberação. Para que nós possamos compreender bem o que significa reverberação, uma coisa que nós temos que compreender muito bem é o que é chamado de persistência auditiva, ou então a persistência da audição, que ela representa o quê? É o tempo mínimo de chegada de duas ou mais ondas sonoras em nosso sistema auditivo. Vou fazer uma analogia agora com o sistema visual humano. Concentre sua visão no centro dessa figura, bem no X. Conforme os círculos vão se apagando, vai aparecer uma nova cor. Mas por que acontece isso? Isso é chamado de persistência visual. O som que você está ouvindo aí está sendo captado aqui por esse microfone. Isso é chamado de som direto, mas enquanto eu falo, o som ele se propaga em todas as direções. Então ele vai, por exemplo, para essa parede, vai para o teto, ele retorna do chão. Então nisso aí nós temos o que é chamado de som refletido, ou uma onda refletida. Quanto mais lisas e duras forem as superfícies de uma sala, mais reflexões elas irão ocorrer. Então as reflexões ao longo do tempo são chamadas de reverberação. Então, por exemplo, em uma sala que ela é muito pequena, a onda sonora ela não vai se dissipando com o tempo. Então, ela bate na parede e ela retorna até você. Então, essa repetição que você vai tendo de onda, uma onda por cima da onda, dá aquele efeito quando a gente, por exemplo, vai cantar lá no chuveiro. E eu não vou cantar para vocês no chuveiro. Ela é chamada de reverberação. Então, o intervalo de tempo que você fica tendo aquela persistência auditiva é em torno de 0,1 segundos. Então, e quando o tempo ele é maior do que 0,1 segundo? Aí, nesse caso, nós temos o que é chamado de eco. Então, o eco é quando nós conseguimos distinguir bem claramente o primeiro som, que é o som que nós emitimos, do som refletido. Então, a reflexão do som ela vai durar pelo menos aí 0,1 segundos. Será que é possível descobrir qual a distância mínima para ocorrer um eco? Então, vamos pensar o seguinte. Se uma sala ela tem um tamanho X, qual é o tamanho que eu preciso mínimo para que não ocorra um eco? Então vamos calcular. Se a velocidade é a distância dividida pelo tempo, e eu sei que o intervalo mínimo que o nosso ouvido ele consegue perceber a diferença de som em torno de 0,1 segundos, e o som ele se propaga em torno de 340 metros por segundo, então fazendo um cálculo, então eu descubro que a distância mínima de ida e volta do som é de 34 metros. Mas espera aí, isso aí não significa que é a distância mínima, o tamanho mínimo de uma sala para que tenha um eco. Na realidade, é o tempo de ida e volta, a distância de ida e volta, que é de 34 metros. Então, a sala, para que ocorra o eco, ela precisa ter, no mínimo, 17 metros. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha para a gente. Muito obrigado.